O Rafa está perguntando que alimentos bons para quem está triste, Gene, poderia nos dar algumas dicas? Tem esse negócio da pessoa que está triste, ela consumir um tipo de alimento que vai auxiliar, e se ela consumir outro, pode ajudar na tristeza? Como é que é isso? Todos os alimentos, isso a gente está falando de alimentos, né? É importante primeiro separar o que é alimento do que é produtos industrializados. Sim. Os ultraprocessados não entram nesse quesito, tá? Então, a gente está falando do quê? Dos alimentos que nascem da terra, que são fontes da natureza. Então, todos os alimentos, eles têm características químicas, fisioquímicas e energéticas. Então, a depender do componente químico daquele alimento, por exemplo, os alimentos que ajudam na melhora do triptofano, como o chocolate amargo, a castanha, o ômega, os alimentos que têm alguns tipos de enzimas e proteínas, como a lentilha, o brócolis, fontes de micronutrientes, que são os minerais, os verdes escuros, os laranjas. E os vermelhos, eles têm muitos nutrientes. É como se você fizesse um pool de nutrientes, e aqueles nutrientes, eles vão regular os seus neuroquímicos. Então, eles têm, sim, o poder de regular o seu humor. E o intestino inflamado também leva à depressão, né? É importante a gente saber que a serotonina, que é o hormônio da felicidade, em termos muito simples, né? Ela é produzida quase que integralmente no intestino. E aí você pensar que aquele intestino está doente, que só recebe produto químico, às vezes a pessoa come uma quantidade muito grande de carne, a pessoa come muita gordura, fritura, bebe, toma refrigerante. Aquele ambiente, as células do intestino, elas são justapostas, assim, elas não são justinhas. Elas vão tanto atrofiando, como se afastando, como perdendo função. Ó, de vez em quando eu fico bonita aí com esses brilhos, não sei porquê. Faço ideia, gente. O seu computador está programado para cada tempo determinado ele soltar uns foguetes assim atrás. Ficou muito legal, viu? Não, eu estou no celular e eu nunca nem usei isso, eu não sei o que é. Enfim, celular. Voltando aqui, quando a gente inflama as células do intestino, elas não têm mais a função nem de absorver esses nutrientes e nem de produzir serotonina. Então, às vezes, a pessoa está com desnutrição de micronutrientes e aí ela está deprimida. Aí você faz um exame, ali ela não tem os nutrientes básicos, as vitaminas do complexo B, não tem proteína do organismo, ela não tem, por exemplo, vitamina D. E aí o corpo dela se torna quimicamente deprimido. Então, todos os alimentos naturais que vêm da terra, eles têm a função de proteção do nosso organismo, de fortalecimento da imunidade e da produção da serotonina. O importante é variar na cor, mas principalmente os laranjas, os amarelos e os vermelhos, né, as frutas vermelhas, eles têm essa característica de trazer felicidade e vitalidade para o nosso corpo, né? Eu sempre indico manga, melancia, o melão também, indico cenoura, beterraba, alimentos que têm muita energia. Os verdes escuros, brócolis, couve, lentilhas. Então, são alimentos muito, muito fortalecedores do nosso sistema imune e da produção de serotonina, né? A castanha do Pará, ela é riquíssima em vários minerais. 3 castanhas do Pará é suficiente para a gente para o dia todo. Então, a gente tem muitas opções. E os alimentos que roubam, né? Que eles roubam nossa energia física, espiritual e também destroem a serotonina, são os ultraprocessados, os refrigerantes. Eles não são bioidênticos ao nosso organismo. Então, o nosso organismo passa por um processo muito difícil para poder metabolizar aquilo e vai adoecendo. Não gosto muito desse negócio de demonizar coisas para idolatrar outras coisas. Eu sempre chamo para a consciência, para o comportamento. Por que você se interessa mais por comer coisas químicas que estão machucando o seu organismo e as coisas naturais você fala que é ruim, que não gosta? O que tem por trás do comportamento, entende? Aí a gente volta para o papo da consciência. Então, a gente vai percebendo que dentro do comportamento alimentar, a baixa consciência se manifesta como
consumo de ultraprocessados, bebida alcoólica, o exagero na alimentação, ou às vezes a bulimia, ou às vezes a falta de se alimentar. A nutrição que a gente recebe primeiro é o amor da nossa mãe. Dentro do corpinho ali da mãe, a criança está ali se nutrindo, certo? Ela não tem consciência daquilo, mas ela está recebendo intuitivamente aquela energia. Se aquele ambiente foi um ambiente muito difícil, uma gravidez muito conturbada, né? Ela vai já crescer com esse imprint metabólico de que não é legal. E aí tem a amamentação, então a gente tem do inconsciente da gente 95% assim, ó, da manifestação que a gente tem no comportamento. Então, quando a gente começa a comer coisas que baixam a nossa consciência, a nossa energia espiritual, por exemplo, que são os químicos, ou bebidas alcoólicas, ou carne, por que a gente está fazendo isso? Né? De novo, não vamos tentar remediar, vamos tentar entender. Qual o porquê do comportamento? Como que era essa relação com a mãe? Como era a relação com a alimentação? Quando você comia, qual era a sensação que você tinha? Então, isso também vai ajudar no processo de cura de todas as doenças, incluindo a depressão. Porque a depressão não é uma coisa que aconteceu hoje. Tanto que se a pessoa falar para você por que ela está deprimida, você talvez pense assim, não tem um motivo. Mas aquilo ali foi a gota d'água do que veio antes. Né? E a alimentação também. Aí o Rafa fala muito, né, das pessoas tristes. As pessoas tristes têm que receber ajuda, entender como elas funcionam, como que o organismo funciona, como o metabolismo funciona, para que ela comece a trabalhar por ela mesma, entende? Então, às vezes, eles não têm vontade de nada, mas se eles entendem que aquilo é um benefício, eles fazem. E aí, no começo, você faz porque precisa, aí o resultado de se sentir um pouquinho melhor vem, aí você continua fazendo, aí vai, entende? Vai ampliando. É importante comer colorido, gente. E não é para emagrecer, nem ficar com a barriga do verão, é para ficar saudável.